Dando continuidade nas expressões algébricas, nós temos aqui a simplificação de expressões algébricas. Como vocês podem olhar na apostila de vocês, na página 6, tem esses dois exemplos aqui, ó, o A e o B. Bom, o que é uma simplificação de expressões algébricas? Podemos escrever as expressões algébricas de forma mais simples somando seus termos semelhantes, mesma parte literal. Para simplificar, iremos somar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes e repetir a parte literal. Exemplo. Na primeira questão, está bem assim. Na 3xy mais 7xy elevado a quarto expoente menos 3x ao cubo y mais 2xy menos 10xy elevado a quarto. Quando eu falo assim que nós temos que somar os termos semelhantes, que é a parte literal, seria assim, ó. Qual que é? Ó, temos aqui o 3xy. Qual que tem aqui o termo semelhante a esse aqui? Não seria esse aqui, ó? Então, nós sabemos que ele é positivo. Então, mais 2xy. Tem algum outro semelhante a ele? Não, né? Mas, nós vamos continuando, né? Porque aqui, ó, nós temos mais xy elevado a 4. 7xy elevado a 4. Tem algum outro semelhante a ele? Tem, ó. Esse aqui, né? Que é menos 10x elevado a 4. Então, menos 10xy elevado a 4. Pessoal, isso aqui, ó, é porque está na frente, tá? Ó. Continua. Agora o próximo aqui, ó. Que esse aqui seria negativo. Então, menos, continua aqui embaixo, ó. 6x ao cubo y. Tem algum semelhante a ele? Não, né? Então, parou aqui. Continuando, ó. Termo semelhante, eu repito. Então, x, y. O 3 e o 2 eu somo. 3 mais 2 igual a 5. Mais, que continua. Aqui, ó, termo semelhante, eu repito. Só que aqui nós temos a questão, ó. 7 menos 10 vai ficar o quê? 7 menos 10 vai ficar menos 3. Só que nesse caso fica negativo. E o menos 6x ao cubo elevado a y, né? 6x ao cubo e y. Aqui tem uma regrinha de 3, ó. Então, ó, 5xy. Quanto que é mais com menos? Pessoal, a regra de 3, ó. Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com mais é menos. Certo? Então, aqui, ó. Mais com menos. Mais com menos ficaria menos 3xy a quarta menos 6x elevado ao cubo y. Então, se vocês olharem, nós chegamos a esse resultado que está aqui, ó. Tentem fazer esse aqui, ó. E depois vocês conferem com a resposta que vocês obtiveram aqui, tá?
Dando continuação, nós temos também esse tópico aqui. Valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, o que é isso? Exemplos, né? Temos que determinar exemplos também. Primeiramente, leitura. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder da seguinte modo: substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas devendo obedecer a seguinte ordem: primeiro, a potenciação, depois divisão e multiplicação, e depois adição e subtração. Primeiro se faz a potenciação, que no caso também é a multiplicação, né? Como nós sabemos que a potenciação, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, isso aqui é uma potenciação, transformando ela em 2 vezes 2, se transformou em multiplicação, e 2 vezes 2 vai ficar igual a 4, certo? Primeiro multiplicação, divisão, depois adição, subtração. Importante: convém utilizar parênteses quando substituir números negativos. Quando nós temos números negativos, temos que colocar ele entre parênteses, certo? Exemplo 1. Calcular o valor numérico de Calcular o valor numérico de 2x mais 3 vezes A. Aqui, pessoal, ó, não é elevado a A, tá? É A normal aqui. Então, ó, como ficaria? 2x mais 3A. E aqui fala que para x é 5, então x é igual a 5 e A é menos 4. X é 5 e A é menos 4. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, substituir no lugar do x, aqui no lugar do x, o 5. Então, ó, 2 vezes 5 mais 3 vezes A. A é menos 4, não se esqueça. O valor negativo temos que colocar entre parênteses. Então, menos 4. Quanto que é 2 vezes 5? Não é 10? Certo? Mais, quanto que é 3 vezes 4? Não é 12? Só que aqui tem negativo, ó. Então, entre parênteses, menos 12. 10. A regrinha de sinal de novo, ó. Pessoal, nunca se esqueça dessa regrinha de sinal. Do menos com mais. Então, nós temos aqui, ó. Vamos relembrar. Mais com mais fica mais, menos com menos fica mais com menos fica menos, e menos com mais fica menos. Aqui nós temos mais com menos vai ficar igual a menos 12. Quanto que é 10 tira 12? Bom, eu estou tirando de 10, 12. Então, vou ficar com menos 2, porque eu vou ficar devendo ainda 2 nessa questão.